Hoje nós vamos responder de novo uma pergunta feita numas redes sociais. A gente vai responder apesar da pergunta ser um engano, né? Mas eu vou explicar por quê. A pergunta em questão é: quando usar o artifício Deus Ex Machina? Bom, inicialmente vamos explicar o que é e de onde veio o artifício Deus Ex Machina. Deus Ex Machina foi o artifício usado no teatro grego, né? O Deus Ex Machina na verdade é em latim, mas veio do teatro grego, que era o quê? Quando eles estavam assim, mais no final, mas numa crise que não podia ser resolvido, descia um ator, né, que era o Deus, né, içado por umas manivelas, não sei o que, e ele ia lá e resolvia o problema, porque ele era Deus, né, a divindade ia lá e resolvia o problema. E aí ficou, né, o termo que quando você inventa alguma coisa, normalmente, originalmente era Deus, mas depois se tornou um personagem, depois se tornou qualquer coisa que você coloque na história que não saiba, né, subitamente, inesperadamente, que resolva o problema, né, de um modo, a solução seja irreal, inverossímil. O nome disso é Deus Ex Machina. Por quê? Porque é irreal, você não sabe, assim, senão, assim, de qualquer hora, qualquer momento, o autor pode chegar, colocar uma coisa aqui e falar, tá aqui, ó, pronto, resolvi o problema, né? Então, por exemplo, assim, vamos imaginar, né, que o seu personagem tá precisando falar com uma amiga, lembrou de uma amiga, tá com um problema, e lembrou de um amigo, sei lá, um contador, um advogado, tal. Mas ele tentou lá a lista de contato deles e não achou, não conseguiu falar com a pessoa. Pau, que coisa, né? Não. Aí ele estava andando no ônibus ou no metrô e ele encontra a pessoa, ou encontra alguém que conhece a pessoa e tem o contato e passa para ele e resolveu o problema. Então você fala assim, é louvável? É louvável. Acontece na vida real? Claro, às vezes você ajuda aquela coisa e fala assim, nossa, eu estava pensando na pessoa, encontrei a pessoa no metrô. Mas você não pode dizer que alguém está escrevendo a sua vida. Num livro, alguém está escrevendo, então não existe coincidência. Então, no momento que acontece uma coisa dessas no livro, você fala assim, o autor está usando, né, esse artifício do Deus Ex Machina, resolveu o problema de um modo, né, falso, né, irreal. Quer dizer, e qual o problema disso? O problema disso é que usar esse artifício quebra ele é tão falso que quebra a suspensão de descrença. O leitor olha e fala, não, sério? Né? E às vezes ele deixa a história pela metade, fala, chega, cansou, entendeu? Então, assim, a pior coisa que você pode fazer é usar isso, porque no momento que você usar isso, o leitor pode não querer mais ler seu livro, né? Então, uma solução que termina por te atrapalhar, né? E na verdade, assim, ele se tornou um artifício de autores ou amadores, né, ou que estão com o saco cheio da história. Então, acontece muito no final das histórias, é muito interessante esse aspecto. Tem 3 exemplos muito bons, né, disso. Que às vezes o autor escreveu tanto, né, ele ficou tanto tempo escrevendo história que chega no final e fala, chega, vou colocar uma situação dessas, resolver rápido, terminar a história, e ele termina criando um Deus Ex Machina. E o interessante é que em 2 desses 3 exemplos, os próprios autores comentaram que eles usaram truques, eles usaram que eram palavras, porque depois tornou-se esse Deus Ex Machina. O primeiro deles, o mais conhecido, é o próprio Tolkien, no Senhor dos Anéis, né, quando ele usa as águias, que foram usadas no Hobbit. Então não é questão de dizer que não é prévio, mas quando chega no final do Senhor dos Anéis, lá, o Sam e o Frodo estão ali em Mordor, né, quase mortos. Você fala, bom, eles vão morrer, né? Eles não vão conseguir sair, estão cansados, estão machucados, aí descem as águias e pegam. Você fala, aí fica aquele questionamento, você fala assim, nossa, mas que coisa mais, né,
nonsense. Aí sobrou aquele questionamento. Se as águias podiam ter ido lá, por que elas não foram levar eles antes, né? Quer dizer, tudo bem, você até pode dizer, fala não, porque o Sauron já estava morto, então tudo bem. As águias não queriam, beleza. Mas fica aquela questão, né? Poxa, se as águias foram no fim, por que elas não podiam ter ajudado eles no começo? Tem até uma brincadeira, uma piada, virou até um vídeo, dá para encontrar no YouTube, que é uma parte de como deveria terminar do Senhor dos Anéis, que é bem isso. Que assim, eles começam mostrando lá, eles fazendo a primeira reunião, onde lá o Gimli bate com o machado, tal. Aí de repente aparece todos os heróis, menos o Gandalf e os hobbits ali na frente de Mordor, né? Fazendo o Sauron virar a atenção para eles. Aí nisso o Gandalf vai com as águias e com os hobbits, né? Joga o anel, assim, lá no fácil. Aí chega no finalzinho e diz: nossa, imagina se a gente fosse andando, que ideia horrível! Alguém podia até morrer. Por quê? Exatamente porque a situação gera piada, né? Então, por exemplo, um outro exemplo é o Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas, para quem não conhece, é um clássico do William Golding contra a guerra, né? Ele escreveu depois da Segunda Guerra Mundial, ele estava meio desgostoso com a humanidade, né? Com a capacidade de destruição da humanidade. Então, é a história de um bando de garotos que caem, eles estão fugindo da guerra, e o avião deles cai e eles sobrevivem numa ilha deserta. E aí divide em dois grupos e eles começam a meio que se matar, mostrando que até crianças poderiam, né, ser corrompidas. E o autor, assim, chega no final, uma dada hora, o autor, aparentemente ele cansa, né, ou ele está desgostoso com o que está acontecendo. O que ele faz? Ele faz um navio que está passando, notar e pegar os garotos, acabou assim. Então você fala, mano, nada, né? Assim, entendeu? O livro é ótimo, veja bem. Fizeram até a brincadeira com ele nos Simpsons. O livro é muito bom, mas esse finalzinho realmente ele soa do tipo, o autor tá com o saco cheio, né? Chega, acabou a história. Ninguém mais vai morrer, vai lá, no navio, salvou todos os moleques, fim de história, entendeu? Então esse é o ponto, né? E a Guerra dos Mundos, né, que os aliens estão lá destruindo tudo, as bactérias salvaram a Terra. Você fala, como se os aliens não fossem perceber que iam ter bactérias, mas tudo bem, é aquela coisa, né? Então, né, a questão quando usar é nunca usar, né? E só revendo o que vem a ser o Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é esse artifício de colocar alguma coisa na história que, né, de uma maneira inesperada e até irreal para resolver a questão. Então, por exemplo, um último exemplo, que não é nem um exemplo de Deus Ex Machina, mas é exatamente o inverso, né? Quando eu estava lendo, acho que se não me engano, Anjos e Demônios do Dan Brown, no final, para quem só viu o filme, o protagonista lá, meu Deus, esqueci o nome lá. Ele entra no helicóptero com o Carmelengo, né, com o antimatéria, né, e sobe, que na verdade no filme só o Carmelengo vai, né, e para jogar a antimatéria lá 10, 15 km com o helicóptero para ela explodir, né, e o protagonista vai junto. E no meio da história, quando eles estão usando o helicóptero pela primeira vez, alguém faz um comentário que você fala assim, não dá para esse comentário não ser de propósito, tem um quê para ele. Que alguém fala assim, esse aqui é o helicóptero do Papa. Eu falo, legal. Só tem um paraquedas. Que estranho, né? Quer dizer, eu entendi, só tem um paraquedas, só precisa salvar o Papa, mas, coitado do piloto, que não é o Papa, né? Mas de qualquer maneira, tudo bem. Aí, então você fala assim, essa informação foi jogada de uma maneira tão do nada que você fala assim, poxa, por que ele falou isso, né? E quando o Langdon, eu lembrei o nome, o Langdon entra com o Carmelengo no helicóptero,
Você fala, o helicóptero do Papa só tem um paraquedas, ou seja, alguém vai ter que sobrar sem paraquedas. E a coisa ficou tão, assim, a ação termina sendo, mesmo nesse caso, tão absurda, mesmo com essa colocação, que no filme eles tiraram. No filme o cara nem sobe sozinho. Mas de qualquer maneira, esse é o Deus Ex Machina, né? Não use ou evite usar o máximo possível, porque não é uma coisa a fazer bem para sua história, tá certo? Bom, respondida a pergunta, espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa um like, comenta aí, se você tiver alguma dúvida para que a gente possa responder, né? Compartilha com algum amigo seu que às vezes está pensando em usar alguma coisa parecida, não sabe como terminar a história dele ou resolver uma crise, né? Segue a gente no Insta, no Face, aqui no próprio YouTube e até a próxima.